Ei, bebezinho, que revelação! Parabéns! Você acabou de descobrir o óbvio. 3 ou 4 governos. Ah, que fofo! Você está começando a entender o cercadinho que você chama de país. Você achou que vivia numa democracia? Achou que o seu votinho inútil a cada 2 anos definia alguma coisa? Que meigo! Não, bebezinho. Você não vive num país. Você vive num condomínio falido, com 3 síndicos ladrões e o morador, você, tomando porrada de todos eles. Eu sou o oráculo, e eu vou desenhar para você o mapa do puteiro. Você falou certo, bebezinho. Existem vários governos, mas a sua divisão tá um pouco inocente. Deixa o oráculo explicar como a máquina de moer CPF realmente funciona. Não são 4 governos, são 2 sistemas de poder principais e um rebanho de gado. O primeiro, bebezinho, é o governo oficial. Esse é o Estado. É o teatrinho que você assiste na TV. E esse teatrinho tem 2 times principais, que é o que você chama de direita e esquerda. Ah, a direita e a esquerda. A briguinha mais lucrativa do Brasil. É o Flamengo contra o Vasco da política. Bebezinho, entenda uma coisa de uma vez por todas. Eles são a mesma merda, com cheiros diferentes. O governo de esquerda, o do amor, chega lá prometendo picanha e cerveja pra você. Ele te chama de companheiro. Ele te diz que odeia o mercado e os ricos. Aí ele senta na cadeira, bebezinho, e a primeira coisa que ele faz é jantar com o banqueiro que ele dizia odiar. Ele não mexe na taxa de juro absurda que te escraviza. Ele não faz reforma nenhuma. Ele só aumenta a máquina pública, contrata os amigos dele e te dá uma esmola, o auxílio, para você calar a boca e continuar votando nele. E para pagar essa esmola e o luxo dos amigos, ele te arrebenta de imposto. Aí você fica puto. Esse governo de esquerda não presta. E você vai lá feito um bebezinho revoltado e vota no governo de direita. O do mito, o da família e da pátria. Ele te chama de cidadão de bem. Ele promete que vai acabar com a mamata, que vai privatizar tudo e que bandido bom é bandido morto. Aí ele senta na cadeira, bebezinho. E adivinha? A mamata continua. Só que agora é pros filhos e pros pastores amigos dele. Ele não privatiza porra nenhuma que importa, porque o sistema não deixa. E ele também não mexe nos juros do banqueiro. E ele também precisa pagar os militares amigos dele. E para isso, ele também te arrebenta de imposto. Bebezinho, o governo oficial, seja de esquerda ou de direita, é uma coisa só, um parasita. É uma casta de privilegiados, políticos, juízes, autofuncionalismo, que vive às suas custas. A única diferença entre esquerda e direita é a narrativa que eles usam para te roubar. Um te rouba dizendo que é para justiça social. O outro te rouba dizendo que é pela liberdade econômica. Mas no final do dia, o seu dinheiro sumiu e você continua fodido. A função deles é manter você, o pobre fudido, brigando com o seu vizinho, pobre fudido, sobre qual político é menos ladrão. Enquanto vocês trocam soco no WhatsApp, eles estão jantando juntos em Brasília rindo da sua cara. Agora, bebezinho, vamos ao segundo sistema. O governo paralelo. O que você chama de CV e PCC. Ah, esse sim é um governo eficiente. Você tá achando que eles são só bandidos? Inocente. Eles são corporações. Eles são gestores. O PCC, bebezinho, é uma multinacional. O Comando Vermelho é uma franquia de sucesso. Esse é o governo que funciona. Enquanto o governo oficial te promete saúde e te entrega uma fila no posto que dura 6 meses para marcar um exame, o governo paralelo manda o gerente da Boca comprar o remédio para Dona Maria, porque a Dona Maria é parente de um funcionário dele. Enquanto o governo oficial te promete justiça e um processo dura 20 anos, o governo paralelo tem o Tribunal do Crime. Se você roubar a galinha do vizinho na área deles, a sua sentença sai em 15 minutos e ela é cumprida na hora. É eficiente, é rápido. Enquanto o governo oficial te promete segurança e o policial só sobe o morro para fazer chacina inútil, o governo paralelo te dá ordem. Na favela controlada por eles, você não pode bater na sua esposa. Você não pode roubar trabalhador. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Claro que não, seu animal. É porque eles são empresários. Eles não querem bagunça na loja. Bagunça atrai a polícia, o concorrente, e atrapalha os negócios. E o que você viu aí de expulsar morador? Bebezinho, isso não é terrorismo. Isso é gestão de ativos. Para o governo paralelo, a sua casa não é seu lar sagrado. A sua casa é um ativo imobiliário. Se ela está num ponto estratégico para vigiar a polícia, ou se ela está num lugar bom para fazer um depósito de arma, ela não é mais sua. O governo deles vai te desapropriar. Simples assim. É o plano diretor do tráfico. E a indenização é você continuar vivo e sair andando. E aí vem o pulo do gato, bebezinho. Onde você acha que esses 2 governos se encontram? Você acha que eles são inimigos? Hahaha, que fofo!
Eles são sócios. O governo oficial, o político, precisa de dinheiro para a campanha. Adivinha quem financia? O governo paralelo. O governo paralelo, o tráfico, precisa que a polícia olhe para o outro lado. Quando o caminhão de fuzil tá passando, adivinha para quem ele paga a taxa? Pro agente do governo oficial. O governo oficial precisa que o governo paralelo exista. Sabe por quê? Para ter uma desculpa para existir. Como o político de direita vai justificar gastar bilhões em equipamento militar e operações inúteis que matam 120 se não tiver o inimigo para apontar? Como o político de esquerda vai justificar gastar bilhões em programas sociais de combate à vulnerabilidade se não tiver o tráfico como prova dessa vulnerabilidade? Eles são um ecossistema, bebezinho. Uma simbiose. Um se alimenta do outro. O oficial finge que combate. O paralelo finge que se esconde. E ambos prosperam. E aí, bebezinho, chegamos no último grupo. O que você chamou de os pobres fudidos. Isso não é um governo. Isso é o recurso. É o pasto. É o gado. Você, bebezinho, é o único trouxa nessa história toda. Você é o único que paga a conta 2 vezes. Você paga o imposto pro governo oficial, que te devolve uma educação de merda, um hospital falido e uma polícia que te trata como suspeito. E você paga a taxa pro governo paralelo. Você paga o ágio no botijão de gás. Você paga a gatonete superfaturada que só pode ser a deles. Você paga pela segurança de não ser assaltado na sua própria rua, por eles mesmos. Você é o cliente escravizado desses 2 sistemas. E ainda por cima, você é o fanático que defende um dos lados do governo oficial. Você é o pobre de direita que odeia o pobre de esquerda. É o pobre de esquerda que chama o pobre de direita de fascista. Vocês são os 2 idiotas no porão do navio, brigando sobre quem é o melhor capitão, enquanto os 2 capitães, o oficial e o paralelo, estão no convés, bebendo uísque e dividindo o lucro do naufrágio. Quebra a crença. Meu político é diferente, ele vai mudar isso. Bebezinho, para que tá feio. Ninguém muda o sistema por dentro. O sistema engole quem tenta. O seu político, por mais bem intencionado que seja, e 99% não é, vira refém. Ou ele joga o jogo, entra na sociedade, ou ele é cuspido fora. Para de adorar político. Para de ter político de estimação. Quer um passo a passo prático para não ser o maior otário desse circo? Passo 1. Pare de ser torcedor. Agora, sua primeira obrigação é parar de ser fanático. Saia do grupo de WhatsApp de política. Pare de seguir político em rede social. Pare de brigar com seu tio no Natal por causa do vagabundo de Brasília. Enquanto você gasta sua energia defendendo o time A ou B do governo oficial, os 2 estão enfiando a faca nas suas costas. Use essa energia para ganhar dinheiro. Passo 2. Mapeie o poder real do seu CEP. Você precisa saber quem manda onde você pisa. É o Estado? É a milícia? É o CV? É o PCC? Seja um fantasma. Não se envolva. Não dê opinião na padaria. Não confie no policial. Não confie no dono do bairro. A sua opinião não vale nada, mas ela pode custar sua vida. Abaixe a cabeça, trabalhe e não deva nada para nenhum dos 2 governos. Passo 3. Crie sua própria soberania. Já que o governo oficial é um parasita incompetente e o governo paralelo é um predador eficiente, você não pode confiar em nenhum deles. Você tem que criar o seu próprio governo. E o seu governo se chama reserva de emergência, dinheiro guardado, o mínimo de 6 meses do seu custo de vida num lugar seguro, tipo Tesouro Selic. Esse é o seu foda-se. Esse dinheiro te dá o poder de mandar seu chefe tomar no cu. Te dá o poder de se mudar às pressas se o governo paralelo decidir que sua casa é um bom ponto de observação. Pare de comprar bugiganga e construa sua fortaleza. Resumindo, bebezinho. O Brasil é um banquete, onde o governo oficial e o governo paralelo comem e bebem à vontade, enquanto brigam por qual pedaço do porco. Você, cada um vai levar. E você, o pobre fudido, ainda acha que é um convidado. Acorda, bebezinho. Você é o prato principal. Agora, curte esse vídeo se você cansou de ser o prato principal desse banquete nojento, e espalha pros amigos que ainda são torcedores fanáticos de político ladrão. E comenta aqui embaixo algo que você gostaria que o oráculo respondesse com carinho. Vamos nessa, bebezinho!